25 anos que eu frequento essa igreja, né? A gente passou um tempo aí meio que viajando aí por aí, não foi desviado, mas em outros ministérios, mas a gente viu que realmente aqui é a nossa casa, né? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Como a pastora Salete mencionou aqui, nós vamos falar sobre terra também, viu? Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Muito obrigado, meu querido Shelton. Você sabe que Jesus tem uma grande promessa para quem dá água para os seus servos, né? Você toma posse dessa promessa. Toma posse. Eu disse Mateus capítulo 13. Amém? Vamos ler? Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, vamos clarear mais, está bom para ver. Saindo de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu no pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outras caíram em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhe falas por parábolas? Agora eu quero que você vá para Salmo 126, versos 5 e 6. Salmo 126, posso ler? Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus, aleluia. Agora nós vamos para Isaías 55, 10 e 11. Porque assim como desce a chuva e a neve do céu, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não tornará para lá vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que eu a enviei. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você tem tratado, presta atenção, como você tem tratado a semente da palavra de Deus? Como é que você tem recebido a semente da palavra de Deus? Veja bem, na parábola do semeador a gente vai ver que algumas sementes deram 100 por um, outras sementes deram 60 por um, outras deu 30 por um. Não é verdade? Então veja bem, eu entendendo que o fruto que aquela semente da palavra produz, por exemplo, você vai lá em Isaías 53, né? Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, levou sobre si o castigo que nos traz a paz, estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras como sabe. Vamos dizer que você está doente. Aí essa
no seu coração. Aí você acredita nessa palavra, você ora em cima dessa palavra, você declara essa palavra, aí você é curado, certo? Porque isso, a sua cura é o fruto produzido pela semente plantada no seu coração, correto? Foi pregado agora mesmo aqui sobre dízimo e oferta. Não? A palavra foi lançada, a semente foi lançada. Aí você recebe aquela semente no seu coração, você acredita naquela palavra, você dizima, você oferta, você ora em cima daquela palavra, você declara aquela palavra. O fruto daquela palavra é o quê? É a sua prosperidade. Não é? O fruto daquela palavra que foi lançada no seu coração é a prosperidade. Você vai lá em Isaías 61, né? Tem um trecho que eu gosto muito, e quando Jesus fala ali, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, né? Enviou a pregar libertação aos cativos, óleo de alegria ao invés de branco, né? Veste de louvor ao invés de cinza. É uma grande promessa ali, e já aconteceu, e lá já foi liberado, já está. Aí você ouve essa palavra, você está todo arrebentado, sua alma está, você está triste, você está depressivo, você está com a vida arrebentada, a vida financeira acabada, mas aí você escuta essa palavra, você aceita essa palavra no seu coração, você ora em cima dessa palavra, você jejua em cima dessa palavra, e você declara essa palavra. O fruto dessa palavra é o quê? É a sua transformação, a sua alegria, é o seu retorno aos negócios, né? É a sua família restaurada, é a depressão que vai embora, e agora dá lugar à alegria, né? Era aquelas vestes espirituais sujas, né? Que foram trocadas agora por vestes de louvor, vestes de adoração. Esse é o fruto da semente que foi lançada. Não é? Mas como é que nós temos tratado a palavra de Deus? Como que você tem tratado o fruto? Veja bem, o Brasil ele é um dos campeões mundiais no agro, né? No agro. Então tem um centro de pesquisa ali que os cientistas ficam ali, né, cuidando da semente. Eles pegam semente por semente e ali eles mexem naquela semente, eles às vezes dão uma modificada, dão uma tratada com muito carinho. Por quê? Porque quando ele plantar, ele quer que aquela semente dê um fruto maior, né? O milho deu uma espiga maior, né? A abóbora deu uma abóbora maior, a melancia deu uma melancia maior. Ele vai cuidar de forma extraordinária daquela semente. Ele vai plantar aquela semente no solo, ele vai colocar o adubo, ele vai molhar aquela semente, ele vai ali cuidar da irrigação, ele vai, né, chamar um agrônomo ali para perguntar se o solo é bom, se o solo é ruim, porque ele quer que aquela semente dele venha prosperar. Será que nós estamos fazendo a mesma coisa com a palavra de Deus? Será que nós estamos pegando a semente da palavra de Deus e cuidando da semente com carinho? Irmãos, a semente da palavra de Deus, ela vai produzir o fruto. Ela vai produzir o fruto. Olha que a gente leu Isaías 55, né? Assim, a palavra que sair de mim, ela não volta para mim vazia. Vai acontecer. Se eu falei, olha o que Deus está falando. Se eu falei que vai acontecer, é porque vai acontecer. Quantos creem que Deus é verdadeiro? Quantos creem em Deus? Irmãos, não perca tempo. Pega a semente da palavra de Deus, prepara o seu coração e deixa a semente brotar, porque o milagre vai acontecer. Nós estamos na semana do sobrenatural. Você quer viver o sobrenatural de Deus de verdade? Você quer ver? Quer ver? Plante a semente do seu coração. Vê que no Salmo 126, o salmista fez questão de dizer: aquele que leva a preciosa semente. Será que nós temos valorizado a semente? Será que nós temos entrado na igreja, o pregador prega, aí você vai embora, a primeira coisa que você chega em sua casa, que você faz é ligar a TV. O diabo já começa a roubar a palavra do seu coração. Irmãos, a gente estava conversando hoje com minha sogra, lembrando do passado.
Quando eu cheguei na igreja, eu era analfabeto. Não sei se existe esse nome hoje aqui. Não dá tanta coisa. Eu não sabia ler. Mas eu queria muito ler. E aí eu comecei a aprender a ler a Bíblia. Minha esposa foi me ajudando. E eu não sabia escrever. Aí comprei um monte de caderno de caligrafia. E eu começava ali a copiar a Bíblia no caderno de caligrafia, né? Aí logo eu aprendi a ler a Bíblia. Nos primeiros 3 meses de conversão, eu já tinha lido a Bíblia toda. Meus primeiros 3 meses de conversão, eu tinha lido ela toda. Aí eu já tinha aprendido a ler, eu estava empolgado, estava lendo a Bíblia. Já comecei a ler livro também, né? Os livros maravilhosos, extraordinários. E aí, eu fui para a escola, terminei o segundo grau. Eu entrei na faculdade, já fiz 3 faculdades, mas não terminei nenhuma. Poxa, Jesus, não tenho mais paciência para estar numa sala de aula. Meu negócio é empreendedorismo, né? Eu sou um empreendedor. Então, mas eu cheguei na igreja e eu compreendi. Quando eu cheguei na igreja, irmão, eu era depressivo, eu era agressivo, eu tinha sido no mundo que eu vi, cansei de ver helicóptero passar por cima assim, ó, da polícia, assim, ó, caçando bandido, assim, ó, e bala, tiro, e porrada, e bomba, e tudo quanto é trem. Eu cresci vendo violência. O menino que eu já vi meu pai agredir minha mãe de todas as formas. Adolescente, nós tínhamos uma gangue, né? Na época das gangues, eu acho que hoje não tem mais gangue, né? Não existe isso mais. Nós tínhamos uma gangue de briga. Mas quando eu conheci Cristo, as pessoas diziam para mim: ah, você não vai dar nada, você não vai ser ninguém. Mas no dia que, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, ela me trouxe para a igreja, teve um dia que eu fugi, né? Minha sogra, meu sogro, me colocou dentro do carro e me levou lá para a sede. Eu falei: mas isso é um absurdo. Como é que me põe dentro do carro, não fala nada para mim, me leva para a igreja? Eu levantei e fui embora. Vocês acreditam, entendeu? Eu levantei e fui embora. Eu fui pisando nessa altura de raiva. Mas Deus tinha um projeto na minha vida. Eu voltei, né? E aí a gente tinha uma turma que jogava futebol lá embaixo, né? E aí eu gostava de futebol, né? Aí eu achei minha turma, né? Existia aquele ginásio lá do boi lá de gente. Mesmo assim, eu demorei 1 ano para converter. Ô, bicho do coração. Ou pensa no mundo do coração duro. Mas quando eu escutei o pastor pregar, o pastor falar assim: ó, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai realizar seu sonho. Eu falei: rapaz, será que é verdade isso mesmo? E comecei a prestar atenção na palavra. E comecei ali a batalhar com a Bíblia, com Jesus, converti, batizei. E falei: rapaz, essa palavra, larguei as amizades que eu tinha todo mundo. E falei: eu vou correr atrás disso. Se é verdade, eu quero. E comecei a matar o velho homem que havia dentro de mim para colocar o novo. Glória, amém. Não, é demorado, demora. Porque do jeito que eu estava, só Jesus. Se o meu coração era uma terra, era só saroba na época. Sabe aquela jiquira que o povo fala, né? Aquele mato ruim, que nem o gato quer. Para desbastar meu coração, foi terrível. Mas veio, né? Na igreja, pagando preço. Tinha dia que eu vinha chorando, mas eu vinha, né? Tinha dia que a situação estava tão difícil, mas eu tinha que honrar meu compromisso. E plantei a palavra de Deus no meu coração. E ali o Espírito Santo foi tirando aquele velho homem, né? Cruel, depressivo, maldoso, e transformando um homem manso, um homem simples, um homem comum, nada extraordinário. Só que eu falo para Deus assim: Senhor, eu só quero ser comum, só quero ser igual aos outros, porque do jeito que eu sou, eu não quero ser. Era terrível. Mas a palavra de Deus, mas eu tratava, veja bem, como é que eu trato a palavra de Deus? Eu pego a palavra de Deus, eu ajoelho, eu oro,
eu mostro para Deus, eu mostro de novo, eu vou lá, copio a palavra, eu decoro a palavra, eu oro a palavra, até que o meu milagre aconteça. Amém. E sabe o que Deus me ensinou? Eu falo, você pede aí umas 3, 4 vezes, depois você pode começar a agradecer que o milagre está chegando. Algumas coisas acontecem instantaneamente, algumas coisas demoram um mês, outras um ano, outros 2 anos, outras 10 anos, né? Não é assim que funcionam as árvores, não é? Algumas coisas você planta rapidinho, nasce, né? Não é verdade? Então eu quero convidar você nesta noite. Sabe aquela semente que havia caído na beira do caminho? Sabe aquela semente que tinha caído nas pedras? Eu convido você a ir lá, pegar aquelas sementes e voltar com elas para a terra. E você aguar aquelas sementes. Que você tratar bem aquelas sementes. Porque aquelas sementes que ficou perdida na beira do caminho, que ficaram perdidas nas pedras, tem grandes milagres ali naquelas sementes. Aleluia, glória a Deus. Não desperdice. Não desperdice a palavra de Deus. Hoje, esses dias, meu carro quebrou e a gente não tinha, naquele momento, não tinha dinheiro nenhum. O carro quebrou. Eu falei, vou ter que levar o carro para a oficina. A minha esposa falou, pode levar. O dinheiro. Depois veio. Levei. Gastamos uns 600 reais. Aí, quando foi no sábado, o mecânico me liga e fala assim, ixi, deu problema, vem aqui. Fui lá e R$ 1.700. Eu falei, meu Deus. Aí eu liguei para minha esposa e falei, e aí, como é que está aí? Ela falou assim, não, nós já temos esse dinheiro. Eu falei, amém, glória a Deus. Aí conversei, pastor, você precisa de minha ajuda? Né? Pode contar comigo, beleza. Aí o mecânico me chama lá de novo, falou, não, quebrou tudo aqui. Tem aqui, ó, esse câmbio seu aqui, ó, vou comprar outro. Acabou. Aí, quando eu fui pensar assim, ó, isto não tem dinheiro. Quando eu fui para pensar, o Espírito Santo falou assim para mim, não, fala, tudo posso naquele que me fortalece. Amém. E aí eu comecei a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Eu comecei a repetir, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso pagar, eu posso pagar, eu posso pagar. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí liguei para o pastor me deu uma força, minha sogra me deu uma força, e aí foi o outro que me deu uma força. Arrumou o carro. Aqui. Entendeu? Se fosse em outro tempo, eu teria me descabelado. Tá vendo, irmãos? Se fosse em outro tempo, eu tinha caído uma depressão, uma tristeza, eu ia começar a murmurar, ia começar a reclamar, mas eu tinha uma palavra plantada no meu coração que já estava frutificando, já tinha dado fruto, tinha um fruto lá. Então o Espírito Santo só pegou aquele fruto e falou assim para mim, ó, usa, tudo posso naquele que me fortalece. E repetir, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece. Pagou, já nem viu, né? Pagou que tem umas coisinhas aí que já está terminando. Coisinha assim. Então, às vezes a gente passa por problemas na vida, o fruto da semente é que vai nos auxiliar a vencer aquele problema. Você entende isso? A vida, você está pensando que um dia você vai ter descanso aqui na terra, né? Descanso é só no céu, aqui na terra não tem descanso. O pastor estava falando assim, talvez você não esteja passando por um problema difícil. Moço, quem é que está passando por um problema, por uma situação? Não tem descanso aqui não, moço. É um leão por dia. Davi matou um leão, matou um urso, mas não mata um por dia, né? Então tinha um urso, um leão, de vez em quando o gigante vem, a gente dá um pé de rodo dele, cai também, e vai levando a vida. Mas irmãos, eu falo para você, planta no seu coração a semente da palavra de Deus,
Porque a palavra de Deus garante que o milagre vai acontecer. Amém. Esta é a semana do sobrenatural. Eu estou te falando, milagres vai acontecer. Eu, mas a minha esposa, a gente frequentou uma igreja de Assembleia de Deus ali, chegando lá, a pastora estava doente, né? Eles não chamam de pastora, não. Sofria do coração e tinha um problema lá, tinha um tumor no coisa. Eu fonte da vida até a raiz, cheguei e falei assim, Leila, põe a mão na barriga da pastora aí. Ela depois eu peguei na mão da Leila, pôs a mão na barriga dela para fazer um canal, né? E declarei o poder de Deus, você, em nome de Jesus, receba a cura agora. Aí eu falei para ela, você está curado. Só que ela continuou sentindo sintomas, né? Ela continuou sentindo. Eu falei, não, Jesus te curou. Aí, tranquilo. Aí foi um dia, a gente chegou lá, estava de cama. Aí o ciclo de oração tinha entrado, orou com ela, saiu, aí eu chamei minha esposa, vamos lá. Aí foi lá. Eu falei para ela, levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda. Porque eu vi Jesus fazer isso, né? Ela levantou e andou. Foi ou foi? Aí ficou naquela. Faz a cirurgia ou não faz a cirurgia? Faz a cirurgia ou não faz a cirurgia? Aí foi fazer a cirurgia. Né? Chega lá, quando o médico abriu ela, era um coalho, aquelas coisinhas de água, umas bolinhas de água, não sei se é coalho. Só sei que estourou na mão dele. Ele só teve o trabalho de abrir e fechar. Não tinha nada lá dentro mais. E ela se foi curada do coração também. Esses dias uma irmã, interessante, né? Era dessa igreja também. A gente conheceu, ela era cozinheira, aí a gente estava pensando em montar um negócio, pegou o telefone dela, né? Maria, né? Maria de Fátima. Aí eu não coloquei Maria de Fátima, colocou Maria. Aí eu precisava ligar com a Maria do Socorro, como é que é o nome da irmã? É Maria o quê? Maria, só Maria mesmo. Maria das Dores. Né? E aí primeiro Maria que eu encontrei no telefone, eu mal liguei. Era ela. Triste, mulher. Toda arrebentada, passando por uma situação muito difícil. Aí eu falei, irmã Maria das Dores, como é que está a senhora? O telefone estava meio chiando. Aí ela falando, eu não consegui entender. Passou. Não foi no outro dia, ela me ligou. Ela falou assim, ô pastor, o senhor me ligou ontem, mas eu estava com o telefone do conselho. Desculpa. Aí eu percebi que não era ela, né? Que não era ela que eu queria falar, era outra, né? Aí ela começou a conversar comigo, eu escutando. Aí eu, ela falando, eu estou com uma criança doente, amiga minha, está com uma criança doente. A criança está no hospital, está não sei o que, eu queria que o senhor fizesse uma oração, pastor, eles me chamam de pastor, né? Ô pastor, o senhor podia fazer uma oração por mim? Eu falei, não, irmão, então tá bom, vou fazer uma oração por você. Fiz uma oração. Quando foi do outro dia, ela me ligou e falou assim, ó, a criança já saiu do hospital, eu agradeço a Deus, eu agradeço ao senhor também que fez a oração. E aí a gente criou, né, uma ponte de conversa, né, de começar a conversar, e eu comecei a discipular ela, né? Recentemente agora, na semana passada, né? O Espírito Santo desceu na vida dela de uma maneira tão extraordinária, ela foi completamente renovada, completamente cheia do poder do Espírito Santo. Hoje, quando ela fala comigo, ela fala assim, pastor, eu sou uma mulher forte, corajosa e feliz e animada. O Senhor que me ensinou. Amém? Glória a Deus. Mas a palavra de Deus foi plantada no coração dela. Ensinei para ela cultivar semente no coração. Amém. E assim tem muitas pessoas. Não, se você não cultivar a palavra no seu coração, você não sabe o que está perdendo. Cuida bem da semente. Cuida bem da semente. Faça com que a semente de Deus, a semente da palavra de Deus, brote no seu coração e se transforme numa árvore frutífera que vai dar muitos frutos. Dentro desses frutos vai ter sementes que você vai plantar no coração de outras pessoas e vai nascer essas sementes no coração das outras pessoas. Essas sementes darão novos frutos que darão novas sementes, que darão novos frutos, que darão novas sementes, que darão novos frutos e que darão novas sementes. Amém. Quantos compreendem isso? Amém.
Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Amém. Glória a Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Cuida bem da semente da palavra de Deus. Lá no livro de Efésios, agora veja bem. Paulo falou assim, Romanos capítulo 12, verso 12. Não vos amoldeis a este mundo. Eu gosto muito dessa tradução. Não vos amoldeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes. Quem é que tem que transformar? Quem é que tem a incumbência de trabalhar a transformação da sua mente? Quem é? Nós, não é isso? Ele diz transformar. Lá no Efésios capítulo 6 ele vai dizer: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quem é que tem que ir se fortalecer em Deus? Nós que temos que nos fortalecer em Deus. Pastor, nem olhou para mim domingo no culto. Ou então, quem veio uma visita na minha casa? Fortalecei-vos em Deus e na força do seu poder. Amém. É Deus quem vai dar para você o que você precisa. É a palavra de Deus que vai produzir o milagre que você precisa. Amém? É a palavra de Deus que vai produzir esse fruto. Os que a gente mais usa é Salmo 23, Salmo 91, né? Os que a gente mais vê, né? Tem até um livro que ensina que você tem que fazer isso 3 vezes por dia. Lê o Salmo 23, 3 vezes por dia. Amém? Ótimo. Você quer palavra melhor que essa? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tem dia que eu fico assim, ó. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Você fica assim, aí você começa a compreender. Porque dentro de nós passamos a vida inteira só escutando bobagem, só falando bobagem. As pessoas falaram besteiras para nós, só escutando coisa ruim. Você passou a vida inteira ouvindo as pessoas dizendo o que você tinha que fazer. Agora a palavra de Deus você lê uma vez, não mexe nada, né? Nem repete, nem ora na palavra. Aquilo tudo que você tinha recebido antes está aí dentro. Para você tirar, o que você tem que fazer? Repete a palavra, fala, declara a palavra. Nós estamos cantando aqui, a gente só declarando, né? Vem para cá para cantar aqui, a gente fica louvando, só declara uma só palavra que Deus mandar vai fazer a minha vida. Não é? Está declarando, porque você escutou a vida inteira. Você viu jornal, você viu morte, você viu palavrão, xingamento, você viu esse povo da nova era falando um monte de coisa. Então você precisa fazer a mesma coisa com a palavra. Você precisa pegar a palavra e colocar ela dentro de você. Você precisa ler, você precisa buscar, você precisa entender, você precisa orar em cima dela, você precisa regar essa palavra, para que essa palavra possa entrar no seu homem interior e no seu subconsciente, e você agir no automático. Se você agir simplesmente, quando a palavra está dentro de você, nesse tempo de Jesus, a pregação, ela não era alguém que ficava toda a vida ali sentado escrevendo. Isso aqui não existia, isso aqui não tinha. Era decorado. A pessoa que escutava ali já tinha que prestar muita atenção e decorar e sair declarando. E quando ele fosse pregar, ele tinha que ter aquilo tudo decorado dentro dele para ele pregar, né? Não tinha. Nós temos um privilégio gigantesco. Isso aqui é um privilégio. Isso aqui foi uma obra maior do avivamento. Acho que no mundo, a palavra de Deus diz que toda a terra se encheria da glória de Deus. Eu acho que o cumprimento da palavra, dessa palavra, é as Bíblias que são distribuídas no mundo inteiro. Diz que tem uma história que conta que um pastor, ele tinha uma Bíblia na África. Não sei se sabe como é que levou, porque lá quem tinha Bíblia morria. Quem fosse crente lá, eles matavam. Aí o pastor ficou assim mesmo, sabe como é que eu vou fazer com essa Bíblia? Porque se eles me pegarem essa Bíblia, eu posso ser preso. Aí ele rasgou a Bíblia e dava as páginas dos membros, assim, ó. Aí de noite, no culto, sem energia, ele falava assim: alguém aí recita Isaías 25 para mim. Aí alguém lá, alguém aí fala Efésios aí para mim. Aí eu citava Efésios. Você entende isso? Porque eles levavam as páginas para casa e decoravam as páginas. Aí ele ficou sabendo que aqui
A gente tinha Bíblia aqui, às vezes, na casa tem quanto? Na casa tem umas 5 ou 6, né? Então, fora as Bíblias do celular, né? Que nós tínhamos a palavra de Deus em abundância, para a gente fazer o que nós quisesse com ela. E ele ficou estarrecido, porque ele ficou sabendo que tem muita gente que as Bíblias estão empoeiradas, assim, da estante, que as pessoas não leem. Entendeu isso? Compreende isso? Pega isso aqui, ó, e coloca aqui dentro. Põe aqui dentro. Você vai ver que você viveu uma vida sobrenatural. Lá em Deuteronômio 28 diz que as bênçãos irão nos perseguir, não é? Virão atrás de nós e nos alcançarão. Não é assim que está escrito? Você quer que isso aconteça na sua vida? Manda essa palavra no seu coração. Você vai ver todos os dias acontecer o sobrenatural na sua vida. Nós estamos fazendo a semana do sobrenatural aqui só para chamar a sua atenção, para que você possa viver uma vida sobrenatural. Amém. Quer viver uma vida sobrenatural? Põe isso aqui no seu coração. Tira aquele velho homem, aquela velha mulher de dentro de você. Põe uma nova, põe uma renovada pela palavra. Põe uma pessoa nova aí dentro. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo na sua casa. Todo mundo passa por luto. Todos. Os que não têm a palavra, os que têm a palavra. Mas os que têm a palavra do Senhor diz: os jovens andarão e não se cansarão. E os velhos correrão e não se fadigarão. Subirão com asas como águia. Aleluia! Você quer voar como águia? Põe essa palavra no seu coração. Você quer receber sua cura? Põe essa palavra no seu coração. Quer receber sua vida financeira abastada? Põe essa palavra no seu coração. Cuida bem dessa semente. Eu queria aqui, com a permissão do pastor, pedir todo mundo para ficar de pé. Eu quero fazer uma oração com você. Eu vou passar para o pastor, mas eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração com você. Qual é esse que eu posso fazer? Posso autorização, pastor? Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco essa igreja diante da tua presença, a sua noiva, a noiva do Senhor. Que o Senhor venha tocando no mais profundo do coração de cada um aqui, preparando o coração de cada um para que seja terra boa, para que o coração de cada um aqui seja um lugar onde a semente vai produzir 100 por 1. Amém. Onde a semente vai produzir 60 por 1, onde a semente vai produzir 30 por 1. Amém, Senhor. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, a palavra do Senhor venha produzir milagres extraordinários. Que o sobrenatural do Senhor venha acontecer essa semana na vida de cada um que está aqui dentro. E que ele possa exalar essa unção de milagre onde ele for. E quando ele entrar dentro da casa dela, Senhor Jesus, ali o milagre entre junto. A cura entre junto. O Espírito Santo entre junto. Os anjos do Senhor entrem junto. No trabalho, Senhor Jesus, se a pessoa seja vista no trabalho como alguém que não é normal, que não é comum, alguém que é sobrenatural. Usa o teu servo, usa a tua serva, Senhor, para que possa brilhar onde quer que ela esteja, onde quer que ela esteja, seja uma luz poderosa, uma luz brilhante, para que aqueles que estão nas trevas possam ver que nele há luz, nela há uma luz. Que eles possam irradiar, Senhor Jesus, a sua poderosa alegria, o seu amor, a sua santidade. Que esta igreja, que cada um aqui, como um fruto, como uma semente, desse 30 por 1, 60 por 1, 100 por 1. Que cada um aqui seja um ganhador de almas, seja um plantador de semente. Que cada um que está aqui dentro receba hoje uma unção nova, uma unção diferente, uma unção que vai capacitar os teus servos, Senhor, a produzir bons frutos em nome do Senhor Jesus. Receba a vitória, receba a tua unção, receba a tua unção renovada, a sua unção nova, que fará de você um homem e uma mulher que vai cultivar as sementes com muita alegria, e mesmo que for chorando, continuará plantando e vai colher os seus feixes em nome do Senhor. Continue